Dedinho de Prosa está de volta, estamos entrevistando Francisco Diniz, professor e cordelista. E eu lhe perguntei ainda há pouco, qual é a função do cordel na sociedade? Para que, numa linguagem simples, para que ele serve? Desde o princípio, com Leandro Gomes de Barros, ele tem sido motivo de denúncia social. Isso a gente não pode negar. Jornal. Eles têm o papel de reportagem, ele serve para entreter, ele serve para educar, ele serve para a gente sorrir, para entreter, para a gente, né, passar horas e horas se divertir, para emocionar. O cordel ele tem muitas facetas. Hoje, o que nós vemos entre os escritores de cordel é a tendência à reflexão. A reflexão histórica, ou seja, a avaliação do estado social do Brasil e do mundo, do Nordeste, das cidades. Os cordelistas utilizam a realidade para manifestar o seu pensamento. Isso é notório. Basta se fazer uma pesquisa na internet, você vai ver lá a quantidade de textos relatando as reflexões dos poetas. Agora eu queria saber o seguinte, como é que o cordel sobrevive você tendo a internet, que já está sepultando o jornalismo impresso, você tem televisão, você tem tudo, como é que ele consegue sobreviver, ele que não é tão imediato? O jornal impresso, que é muito mais imediato, já dá sinais de que está indo embora. Como é que o cordel consegue sobreviver? É o ciclo da vida, né? Quando se cria sei lá, uma coisa importante como a internet, assim como havia o rádio, depois veio a TV e a internet, a organização da sociedade, da criatividade das pessoas. Então, o que nós fazemos? Nós nos adaptamos. O cordel ele era o jornal do povo nordestino quando não havia rádio nem TV no interior do Nordeste. Então as pessoas sabiam de tudo através do cordel e do repentista, né? Claro. Mas o cordel ficava gravado, impresso, as pessoas podiam retornar aquela informação quando quisessem. É tanto que os fatos históricos importantes no Brasil, os sertanejos sabiam porque o jornal não chegava. Não chegava, por exemplo, no início do século XIX. O cordel não chegava do século XX, não chegava nas comunidades. O rádio só nas grandes cidades. Então o cordel sim, chegava em todas as localidades. Era considerado o jornal do sertanejo. Então veio o rádio, o cordel perdeu, a partir da década de 60, o cordel perdeu a sua grande difusão com o aparecimento do rádio e com o surgimento da TV em massa, o cordel ele caiu em declínio. É tanto que a partir da década de 70 houve um movimento no Brasil, especialmente no Nordeste, nas universidades, que ajudou a resgatar o cordel, dizer, olha, ele não vai acabar. Então nós tivemos vários pesquisadores nessa função de ajudar a resgatar. Ariano Suassuna foi um deles, mas também personalidades de outros países. Por exemplo, Marc Courant, dos Estados Unidos. Imagina só, um cara lá dos Estados Unidos vem para o Brasil fazer pesquisa sobre cordel. Então ele veio, pesquisou os cantadores de feira, os cordelistas, que não era nem chamado de cordelista, chamado de folheteiro, escritor de folheto. Existe alguma diferença de cordelista e folheteiro? Veja só, a mesma coisa, só que esse nome não era consagrado. Ele passou a ser consagrado através da universidade, na década de 70 aproximadamente, depois da década de 70, quando pesquisadores da França, dos Estados Unidos, enfim, da Áustria, vieram para cá, para o Brasil. Eu vou citar o caso de Marc Courant, que esteve em 2005, por exemplo, no Encontro Internacional de Literatura do Cordel em Campina Grande. Eu tive o prazer de conversar com ele. E ele está com material aí sempre na internet, livros, coisas para a gente se deliciar. Então, o que fez Marc Courant? Ele pesquisou o cordel no Nordeste, nas cidades, na boa parte do Nordeste, fez entrevistas com folheteiros, com escritores de cordel, de folhetos, com repentistas, e aí teve a ideia de catalogar isso e transformar num livro. Pois bem, aí ele buscou pessoas importantes da nossa cultura, foi procurar Ariano Suassuna.
E aí ele disse, Ariano, o que eu faço com esse livro? Que nome você sugere para esse livro? Ele disse, põe a literatura de cordel. E ele aceitou, Marco Ran aceitou a ideia de Ariano. Ele fez esse livro, na década de 70, Literatura de Cordel. Esse livro ganhou grande expressão no meio acadêmico, no meio universitário, e a partir desse momento, o folheto começou a ser chamado de literatura de cordel. Claro que ele é chamado desde sempre, desde Portugal, por literatura de cordel. Só que aqui no Nordeste, no interior do Nordeste, não. O povo chamava de romance. Compra um romance, aquele romancinho do Pavão Misterioso, compra aquele romance do, sabe, da Princesa do Pé do Rei, enfim, compra o folheto tal, compra aquela história inversa, aquele versinho. Era assim que o povo chamava. Com o advento da divulgação do cordel, do folheto, através das universidades, aí sim, ele começou a passar a ser chamado de cordel. Cordel. A escola, né, nos anos 90, a partir do ano 2000, começou a adotar em massa, no Brasil inteiro, começou a adotar o cordel nos seus trabalhos pedagógicos, nos seus debates, no trabalho com os alunos, né, para discutir sobre qualquer assunto, biologia, matemática, inglês, ciência, tudo através de cordel. Eu tenho vários cordéis sobre questões né, da escola. Cordel sobre matemática, cordel sobre o aquecimento global, sobre história de determinadas cidades, sobre personalidades, né? Então, sobre diversos assuntos que a escola adota no seu debate. E aí a gente só transformou em cordel, coisa que Leandro já fazia isso. Leandro Gomes de Barros já fazia isso, e outros autores já faziam isso no princípio, mas não com essa intensidade. O cordel de Leandro, ele é um cordel reflexivo, um cordel denunciador, mas um cordel muito, ele é muito disfarçado. Disfarçado, né? Em que sentido? Porque ele não direcionava. Você tinha que interpretar. Ele falava uma história sobre os bichos, por exemplo, e aí caía a carapuça em alguém, algum político que cometia. Não era muito claro, não era muito objetivo. Não, ele era objetivo, só que você tem que fazer interpretação. Entendi. Interpretação. Um trabalho riquíssimo, uma coisa... Ele foi adotado um certo tempo aí, pela Universidade Estadual da Paraíba, o Cachorro dos Mortos, que é um cordel belíssimo, como livro pré-requisito para o vestibular. Olha que coisa importante, né? Eu tenho um site, projetocordel.com.br, desde 2000, né, onde nós temos uma grande quantidade de gente que pesquisa sobre. Além do meu site, nós temos todos os cordelistas hoje, ou quase todos, tem alguma coisa na internet. Por quê? Porque ele já não vende mais o cordel na feira. É isso que eu queria perguntar. O cordel com o advento da internet. Ele está saindo daqui para o formato virtual? Também. Claro que quando a gente vai a uma escola, quando eu vou a uma escola, quando eu vou a uma feira, quando eu vou a uma praça, cantar a minha música, o meu cordel, a gente acaba vendendo alguns folhetos para que seja levado lembrança. Há feiras de livros, né? Bienais, que os cordelistas são convidados para expor e para vender, do mesmo jeito que o autor de livro comum vende. Mas o cordel ganha grande impacto na internet. De que forma? Ele não é assim na internet. Não, ele é... Claro, só a estrutura do texto é a mesma, né? A estrutura da estrofe é a mesma. Ocupa a página, né, como uma página de um jornal comum. Pois bem, uns utilizam figuras, mas o importante é o conteúdo. O conteúdo reflexivo. Você acha que esse formato tende a desaparecer? Eu acho que não, porque nós temos centenas de cordelistas no Brasil. Antigamente a gente tinha um fluxo muito grande, um foco muito grande no Nordeste. Hoje não, hoje São Paulo se destaca na produção de cordel, né? De pessoas que saem do Nordeste vão morar lá, e próprios paulistas, né? Paulistas e paulistanos que adotaram o cordel como sua forma de expressão, né? Então nós temos, assim como no Rio de Janeiro, na Feira de São Cristóvão, onde o cordel... Nós temos até uma Academia Brasileira de Literatura do Cordel que aos poucos ganha notoriedade, né? Pegando até pessoas importantes da musical. A gente percebe, pelo que você está dizendo, que há um trabalho de preservação do cordel
está se expandindo a produção do cordel, mas eu queria saber o seguinte, e a demanda que procura o cordel, o consumidor de cordel, tem aumentado ou tem diminuído? Mas você vai responder daqui a pouco, porque nós vamos fazer um breve intervalo e o Dedinho de Prosa volta já.